Eleições OAB, né? Subseção de Sorriso no mês que vem. E hoje a gente tem, então, a segunda entrevista da série com as chapas, os candidatos à nova diretoria ou à diretoria a partir do mês que vem nessa eleição, né? E hoje conosco o doutor Fernando Mascarello, que é o atual presidente da Ordem, junto com a sua vice-presidente, doutora Karina, que está concorrendo na chapa ao Conselho Estadual, é isso? E a vice-presidente na chapa, candidata a vice-presidente, doutora Alessandra Gomes. Todos bem-vindos, bom dia. Começo pelo doutor Fernando, não é? Que é o candidato à presidência nesta reeleição para essa chapa, pode-se dizer, né, doutor? Exato. Então, falando quais as motivações para concorrer, principalmente disputar novamente esse cargo. Doutor, bom dia. Bom dia a todos que nos escutam aí pela frequência da rádio. Essa rádio que, sem dúvida nenhuma, nos oportunizou ao longo desses 3 anos aí levar a informação a toda a população, trazer um pouquinho do que a OAB faz, né, do que a OAB se compromete com a sociedade. E dessa vez estamos aqui para falar um pouquinho mais de um assunto interno, que é aí as eleições gerais da OAB, que acontecerão no dia 18, né, tanto para a seccional quanto para a subseção. E nós, mais uma vez, colocamos à disposição o nome para continuar esse trabalho que foi desempenhado pela atual diretoria, do qual a doutora Karina faz parte, e nós já prevendo o futuro aí com uma nova leva de diretores aí representado pela doutora Alessandra, nossa futura vice-presidente. O que nos motiva é justamente continuar o trabalho que nós estamos fazendo. Nós temos muitos assuntos ainda em pauta, muita gestão sendo feita, e a gente precisa finalizar esses trabalhos e além de ampliar, né, o que já vem sendo feito. A nossa proposta surge aí com 32, eu chamo de compromissos, nem de propostas, são 32 compromissos que nós temos já mapeados, evidentemente que sem prejuízo de novas contribuições dos colegas advogados e advogadas aqui de Sorriso, que sempre contribuem muito na gestão da OAB, né, inclusive nos cobrando, né, que isso é uma situação que a gente está sempre disposto a ouvir, e as cobranças vêm e com isso nós continuamos atendendo a essas demandas que surgem ao longo do nosso cotidiano. Muito bem. Doutora Karina também fica à vontade para falar sobre essa motivação, mas agora a senhora busca um outro cargo, né? Sim, bom dia, Marlene, bom dia a todos. Na verdade, eu coloquei meu nome à disposição para o Conselho Estadual, na chapa da doutora Xênia Guerra, que é candidata a presidente da OAB estadual, da seccional Mato Grosso, né? E eu acreditei muito e acredito muito nas propostas dela de uma inclusão maior do interior da advocacia, que é um projeto que vem sendo trazido, inclusive, pelo presidente nosso, Fernando Mascarello, que é a interiorização da advocacia, dar voz aos advogados do interior e ter mais participação nas decisões, né? Com um orçamento mais participativo, com propostas de agregar mais cursos para a jovem advocacia. Então, assim, é uma gama de propostas que você vê que a doutora Xênia Guerra está bem aguerrida para mudar a cara da OAB. E eu apoio também aqui em Sorriso, doutor Fernando Mascarello, para uma OAB forte e independente, porque realmente, esses últimos 3 anos, nós fizemos um trabalho muito incisivo na questão de prerrogativas e ética. Então, a defesa do trabalho do advogado é primordial, porque se a prerrogativa do advogado é violada, a gente não tem como trabalhar. E se a gente não trabalha, o cidadão é totalmente prejudicado, porque o advogado defende o cidadão lá na ponta. Então, é por isso que eu coloquei meu nome à disposição para ladear junto com a doutora Xênia Guerra no Estado, dar um ritmo diferente ao Tribunal de Ética, né, lá no Estado. E aqui em Sorriso, eu apoio a recandidatura do doutor Fernando Mascarello, juntamente com a doutora Alessandra Gomes, que é uma excelente advogada criminalista e conhece de perto assim, os problemas que sofre ali no âmbito criminal. Que a gente pretende realmente que essas propostas novas do doutor Fernando continuar o trabalho que já vem sendo feito nessa gestão. Muito bem, doutora Alessandra Gomes, então, vamos conhecê-la. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui falando para todos os cidadãos, né, e em especial a advocacia, né, da subseção de Sorriso. Então, eu sou a Alessandra, sou advogada criminalista, já fui professora de língua portuguesa, não quis me dedicar à academia no direito, mas né, a gente tem uma longa história dentro da advocacia criminal. Então, eu sou criminalista nata, inclusive eu tenho uma história com o doutor Fernando, né, desde a época em que ele foi meu professor no curso de Direito.
E eu tive a oportunidade de ir lá assumir um estágio na Delegacia de Sorriso, já dentro do 7º semestre do curso de Direito, né? Fui encaminhada pelo Fernando Mascarello, então uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que participou dentro da minha vida acadêmica e que me conduziu para que eu chegasse também até aqui. Então, assim, saí do curso de Direito e resolvi advogar. Era um pensamento totalmente diferente. A princípio, eu queria ser delegada, mas eu vi que o meu perfil não era ser delegada, era fazer defesa. Eu atendi as pessoas na delegacia, eu tinha vontade de chorar. Eu falei, meu Deus, eu não sirvo para isso. Eu preciso estar do outro lado, eu preciso fazer a defesa do cidadão. Eu preciso que as leis sejam observadas também do lado do cidadão, né? Então, a gente vê que, infelizmente, existem muitas pessoas que estão, né, cometendo ilegalidades sobre o manto da legalidade. Então, ela acha que porque tem um cargo, ela pode cometer ilegalidades. Então, dentro da advocacia, a gente tem vivido muito isso, principalmente dentro da advocacia criminal, onde nós encontramos maiores travas hoje, infelizmente, é a advocacia criminal. Tem constantemente as suas prerrogativas violadas. Por exemplo, né, um acesso a um processo, por exemplo, um franqueamento dentro de um presídio. Graças a Deus, hoje, na gestão do Fernando Mascarello, a advocacia criminal ela foi muito socorrida. Então, nos momentos pontuais em que nós tivemos uma violação de prerrogativa que a gente necessitou que a instituição nos defendesse, nós tivemos uma comissão de direito penal muito forte, muito respeitada pelas entidades aqui de Sorriso e a presidência também. Então, quando nós nos deparávamos com algum problema que nós acionávamos a comissão e a direção, né, a presidência da OAB Sorriso, nós éramos socorridos. Então, eu acredito que nós precisamos continuar dessa forma, né? E eu acredito também em um outro ponto que nós precisamos fortalecer uma base para que nós possamos mudar a OAB nacional. Por quê? Existe uma ideologia muito grande que tem influenciado nas decisões da OAB nacional e que muitas vezes não representa a advocacia da base. Então, eu acredito que nós precisamos de uma OAB forte e uma OAB independente, principalmente para representar os interesses da advocacia, socorrer a advocacia e não baixar a cabeça por causa de uma instituição, de uma ideologia. Muito bem, doutor Fernando, diante do que foi colocado aqui já, que ações o senhor considera prioritárias para fortalecer essa defesa da categoria e que esteja, de repente, aí nos compromissos, como o senhor colocou para a sua chapa? Eu sempre digo que a defesa das prerrogativas é algo que a gente nem precisaria prometer, nem se comprometer, porque isso é uma obrigação. É o papel da OAB. Como a gente tem a obrigação de acordar pela manhã e escovar os dentes. Isso é algo que a gente não precisa nem pensar e nem propor. Isso é uma obrigação mínima. A gente defender as prerrogativas e essas defesas prerrogativas, independentemente da área de atuação do profissional, a gente tem tido como prioridade número menos um até, né? Não tem outra prioridade. No topo do topo da lista. No topo do topo, porque a gente já chegou a socorrer advogado que estava com prerrogativas violadas em mais diversas situações, dentro de órgãos públicos como o INSS, cartórios, até mesmo dentro da vigilância sanitária do município. Então, assim, nós não fazemos nenhum tipo de escolha qual é a prerrogativa que nós defenderemos ou de quem nós defenderemos. Isso é uma nós somos intransigíveis com relação a isso e com relação à isonomia, né? Mas nós também temos, Marlene, acho que vale a pena, já que nós estamos comunicando não só para a advocacia, mas para a comunidade como um todo, o nosso compromisso já, que a gente vem exercendo aí ao longo de vários anos, que é a participação social efetiva, a defesa da sociedade, as questões, o acompanhamento. Agora a gente já conseguiu destravar a duplicação, mas nós precisamos continuar da BR-163, nós precisamos continuar vigilantes. Hoje à tarde nós temos reuniões junto com a MTPAR, justamente para verificar qual é a execução do cronograma, como é que está previsto para os próximos dias, ver os números, né? A gente recebeu uma informação muito, mais assim que nos aquece o coração até de que reduziu em 85% as mortes no trecho entre Nova Mutum e Posto Gil. Então, a gente precisa continuar com essas tarefas. E também, a gente acha que tem alguma... nós estamos na capital nacional do agronegócio. E a advocacia e o produtor rural sofrem muitas vezes do mesmo dilema, que é
a criminalização da sua atividade. Nós vivemos um momento onde parece que produzir nesse país, digamos assim, chega a ser até criminoso. A moratória está aí do soja, as questões envolvendo a regularização fundiária, né, o medo de invasões, e ao mesmo tempo que a advocacia também sofre com uma criminalização, e a gente precisa esclarecer e valorizar a advocacia junto à sociedade para que ela entenda, de uma vez por todas, que advogado não defende bandido. Advogado defende a sociedade, porque defende leis e a sua boa aplicação. E a má aplicação da lei, sem a presença de uma defesa, seja de um advogado ou de um defensor público, gera nulidade processual, e aí nós estamos com o Estado Democrático de Direito perdido. Anulado. Né? Anulado. Então, é essa a nossa... E isso, Marlene, eu garanto para você que não é algo que resolverá em meses, dias. Isso é um trabalho, vamos chamar assim, eterno. Porque nós precisamos sempre lembrar a sociedade da importância da advocacia, defender que a advocacia não seja criminalizada, nem que para isso nós precisamos, como toda profissão, nós temos bons e maus, digamos assim, profissionais, e nem que para isso nós precisamos identificar os maus profissionais e penalizá-los na forma da lei, mas na forma da lei. Então, o nosso compromisso, sobretudo, é uma participação social cada vez mais ativa, através das nossas comissões, como nós temos, através da nossa participação dos conselhos comunitários, dos comitês, e, sobretudo, deixando a porta aberta da OAB para que a sociedade se sirva, né, dos nossos serviços e faça da OAB uma real ouvidoria, ou, como eu costumo dizer, uma caixa de ressonância aí das demandas sociais. Muito bem, Né? importante. Então, isso também é o nosso... E, claro, nós precisamos muito manter a inclusão do jovem advogado, da jovem advocacia, fazer essa, como a doutora Alessandra bem comentou, nós precisamos acompanhar essa transição melhor, a transição entre o fim da faculdade e a inclusão dentro de uma nova realidade que é o sistema OAB, que é o exercício profissional da advocacia. Né? É um período de muitas dúvidas, é um período onde nós temos condições de continuar esclarecendo o jovem advogado, e aí não só em reuniões ou em solenidades, mas sobretudo no dia a dia. Né? Então eu recebo constantemente colegas advogados, jovens advogados, que se sentem até constrangidos muitas vezes em nos perguntar, né? Não quer demonstrar, não quer que a dúvida pareça fraqueza, mas talvez pela figura que eu represento como professor, eles se sintam mais à vontade. Então, eles vêm até o meu escritório, nós marcamos até na OAB, esclarecemos ali as possibilidades, o que pode ser feito, o que não pode, corrigimos rotas de alguns advogados jovens que aí pela inexperiência, até pelo desconhecimento, acabam se passando, digamos assim, nas questões de publicidade, questões de rede social, que a nossa profissão é tão melindrosa nesses quesitos. Né? Então, Marlene, nosso compromisso, além de continuar o que está sendo feito, é buscar inovação, tanto que nós temos uma renovação de 80% da diretoria. Nós vamos contar aí, o nosso apoio à candidatura da doutora Xênia representa a inclusão efetiva da jovem advocacia também no Estado, porque nós teremos lá a doutora Tamires, que é uma jovem advogada, talvez seja a conselheira mais jovem, né, nos próximos 3 anos. Nós também conseguimos manter um protagonismo de Sorriso, e aí que entra a nossa força e independência, que a nossa independência é também com relação à seccional, ao Conselho Federal, como bem falou a doutora Alessandra. E lá nós teremos um diretor de caixa de assistência que nos ajudará a aparelhar melhor e socorrer melhor a advocacia sorrisense. Então, nós não podemos deixar que Sorriso se diminua. Ou nós avançamos muito nos últimos anos para deixar que Sorriso seja apenas uma subseção. Nós precisamos ter voz ativa dentro do sistema OAB, porque aí nós conseguimos ser ferramentas de transformações, como nós fomos com o voto eletrônico, com a interiorização, com a criação, que nós temos um pleito já há algum tempo aí que está pendente junto à seccional da criação do conselho das subseções. Então, nós temos muita coisa foi feita, muita coisa está sendo feita,
E as resoluções disso acontecerão ao longo dos próximos meses e anos. E é aí que nós temos a preocupação de dar continuidade a esse trabalho. E, lógico, ninguém é candidato de si mesmo. A própria advocacia, digamos assim, me convidou a se manter, aí, a mais uma vez colocar o nome à disposição. Então, não foi uma vontade minha que eu serei presidente e venham comigo. Não, essa foi uma construção que aconteceu e, quando convocado, eu tenho uma dificuldade muito grande em dizer não para os desafios e, mais uma vez, topei o desafio. Né? Vamos juntos, vamos em frente. Muito bem. Eleição, então, a gente tem ainda 1 minuto e meio. Vou deixar esse 1 minuto e meio à vontade para vocês. A eleição acontece no mês que vem e algo mais que gostariam de dizer, podem ficar à vontade. Eu gostaria de dizer que minha experiência trabalhando junto com o Dr. Fernando Mascarello foi incrível. Ele é generoso, ele ensina a gente muita coisa e nesses 20 anos que eu sou advogada aqui em Sorriso, eu posso afirmar com certeza que ele trouxe um ritmo diferente para a nossa OAB. Ele trouxe a cara da advocacia para a OAB, realmente defendendo a nossa profissão e, com isso, ele defende toda a sociedade. Então, eu realmente peço voto para o Dr. Fernando Mascarello, sim, chapa 13 aqui em Sorriso, e peço voto para a doutora Xênia Guerra, no Estado, chapa 3, a qual eu sou candidata ao Conselho Estadual. Obrigada. Muito bem, doutora Alessandra. Sim, eu sei que hoje já tive a oportunidade de advogar em Cuiabá, tem um escritório lá, e eu sei que a OAB Sorriso é referência, que nós somos modelo que deve ser seguido em outras subseções. Então, nós colocamos o nosso nome à disposição, pode ter certeza que a advocacia de Sorriso vai estar representada, que nós não vamos negociar, né, as nossas prerrogativas e que nós vamos lutar, acima de tudo, pelo interesse da advocacia. Então, eu peço o seu voto, né, para a chapa 13, Fernando Mascarello e Alessandra Gomes, assim como também eu peço o voto para a doutora Xênia Guerra e o doutor Fernando Figueiredo. Muito bem, doutor Fernando. Bom, eu agradeço o espaço para mais uma vez, os meios de comunicação de Sorriso cada vez sempre muito profissionais, sempre nos atendem muito bem. E digo o seguinte, acredite, o interior, chegou a hora do interior. E nós precisamos manter esse protagonismo, e esse protagonismo será ainda mais reforçado com a candidata, não só com a nossa reeleição, mas também com a eleição da doutora Xênia para o Conselho Seccional, a chapa 3. Nós teremos aí fantásticos membros de Sorriso fazendo parte dessa mudança, desse momento histórico. Primeira vez em 92 anos que alguém do interior se propõe a ser presidente da seccional. E logo uma mulher, e logo uma vizinha nossa, logo a doutora Xênia. Muito bem. Obrigada, gente. Doutor Fernando Mascarello, doutora Karina e também a doutora Alessandra, que hoje vieram aqui para falar, né? Mais uma das chapas que concorre à eleição da ordem. Não é um assunto que se encerra por aqui. Sucesso na caminhada, é o que a gente pode desejar aqui. São sempre bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Obrigada, bom dia a todos. bom dia.